Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, na companhia dos dois anjinhos aqui, barrocos ainda. Vamos? Barroco é comigo. Nosso abraço a todos os amigos da Rádio Rio de Janeiro. Isso. Quem é você? Aloísio. Ah, de quê? Barroco. Esse é o Aloísio Guigino, pra quem não conhece, tá? E eu sou Eduardo Araújo. Muita paz a todos, porque ela não nos apresenta. É porque na arquitetura, o estilo barroco, o anjinho tem uma carinha de sapeca, diferente do renascentismo. Olha só. Mas nós vamos iniciar ainda no capítulo 3. Capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos. Não. Mas hoje nós vamos iniciar o 108, que é da alma, não é? Da alma. Eu tentei ver o título lá na frente, viu o que deu. Então, no item 108, Kardec faz a pergunta: qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma, com o perispírito, um conjunto fluídico penetrável, assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Podemos, figuradamente, supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é ao mesmo tempo interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Muito bom. Quem vai começar o comentário? Você. Normalmente é quem pergunta. Pergunta. Olha só. Então é aquela colocação que o professor Herculano Pires, ele diz: o homem é um ser trino, porque somos em essência espírito, temos uma vestimenta sutil, que é o perispírito, e estamos ligados a um corpo físico. Isso caracteriza o homem, o ser encarnado, não é? E ele lembra que essa ligação do perispírito com o corpo físico é algo que não está, o espírito não está situado num único ponto do corpo. Ele irradia no perispírito, que está devidamente acoplado em todo o corpo físico, molécula a molécula. Eu lembro do André Luiz narrando isso nos livros dele, que o nosso perispírito está ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula, e que nós, espíritos, em essência, transcendemos tudo que nós podemos imaginar, porque não somos essa matéria densa, né? Somos energia. Ainda considerando aquele estudo do Einstein que matéria é energia e energia é matéria. Mas, no caso do espírito, é o ponto mais sutil que nós podemos imaginar. Aqui no livro A Gênese, você está falando aí, eu já estava no ponto aqui também, está no tópico Encarnação dos Espíritos, no capítulo 11, A Gênese Espiritual. Kardec vai falar exatamente isso, sobre a influência do princípio vital. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em que se forma. Quer dizer, a alma, através do seu perispírito, né, ela está ligada ao nosso corpo físico, molécula a molécula, né? E é isso que dá a vida, é isso que dá a vitalidade ao corpo. É muito interessante porque, enquanto a gente está com o organismo físico dentro de uma certa normalidade, você vê claramente a influência da alma, né? Você pensa antes de qualquer coisa. Até para mexer um braço, antes você pensou em mexer o braço, ainda que seja uma coisa automática. Então, assim, é através dessa ligação
da alma com o corpo, através do seu perispírito, que a gente consegue executar todas as ações humanas aqui. A gente faz isso de uma forma tão automática que a gente nem pensa. Mas os pesquisadores, né, eles ficam tentando verificar onde é que estaria a alma, né? E aí, quando a pessoa morre, eles já fizeram até testes para ver se o peso corporal alterava, né? Como é que poderia ser possível verificar a alma escapando do corpo. Mas isso é uma coisa que os nossos instrumentos ainda não podem detectar, Aloysio Guigino. Nós sabemos que nós somos espíritos com o nosso corpo fluídico, que é o perispírito, e através do perispírito nós somos ligados ao corpo físico. Então toda a energia provém do espírito, através do perispírito. O perispírito também é matéria, né? Sim. Então a energia toda... Ele fala aqui, o perispírito que possui certas propriedades da matéria, quer dizer, ele tem certas propriedades. É uma matéria diferente. É uma matéria menos densa, mais densa, fluídica, isso, mais quintessenciada. O nome é bonito, né? É bonito. Quintessenciada. Então, toda energia depende ou provém do espírito. O corpo sem o espírito, ele não tem essa energia, não tem essa vitalidade. A nossa vitalidade também provém, certo, do espírito e perispírito, para que nós possamos ter vida física, alimentando e sustentando os nossos órgãos, certo? Então essa é o nosso entendimento, certo, eu não vou criar um termo novo, que a alma é indispensável, certo, para que haja vida, certo? Sem a presença da alma não há vida física, porque o corpo é matéria densa. É como eu estou aqui em frente a uma mesa, certo? Sim. É como se fosse essa mesa. Essa mesa não tem vida orgânica, vida física, não tem. Então, seres inorgânicos, seres orgânicos. Os seres orgânicos, eles têm que ter um princípio de energia que provém da alma ou do princípio espiritual que habita os corpos menos evoluídos nos reinos inferiores, né? Então essa é que é a ideia. Sem a alma não existe a vida. A vida está com a alma. E aí a gente lembra aqui do Livro dos Espíritos, na questão 356, quando fala dos natimortos, né? Porque Kardec, ele pergunta assim: haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Quer dizer, você tem a formação do feto, só que esse feto vai nascer e logo em seguida ele morre. E aí Kardec pergunta se haverá casos em que ali não tem uma alma destinada àquele corpo. Aí os espíritos falam sim. Aos que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos, nada deveria cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essa criança vem ao mundo. Quer dizer, uma prova para os pais, um despertamento, alguma coisa assim. Então, assim, por que não tem condições? Porque se esse espírito, Kardec até vai perguntar isso, né? Mas ele chega a nascer. Kardec pergunta logo na 356A, ele fala assim: um ser dessa natureza pode chegar até o final da sua gestação? Resposta: sim, algumas vezes, mas não vive. 356B. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Que é o que o Aloysio está falando ali. Resposta: que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. Existe um aspecto muito interessante em cima disso que você está colocando, que é, vamos dizer assim, a manutenção de uma vida física, vamos chamar assim, certo? Sem a presença do espírito. Você acabou de colocar aqui num ser nascituro, certo? Onde ele está absorvendo da mãe aquilo que aquele corpo necessita para o seu desenvolvimento. Você vê também, muitas vezes, num adulto, numa situação já de falência dos órgãos, em que os órgãos são mantidos em funcionamento por meios externos, por aparelhos, certo? E, às vezes, o espírito não está mais ali, certo? Já foi, certo? Mas a manutenção de uma espécie de vida, certo?
Mas se desligar o aparelho, cessa imediatamente qualquer possibilidade de continuação dessa situação. Interessante, porque quando você falou sobre a vida orgânica, né? A matéria orgânica e a inorgânica, eu estava justamente refletindo sobre a tabela periódica da química, né? E no nosso caso aqui, a água e os sais minerais, por exemplo. Então eu estava refletindo, eu não ia nem falar isso no ar, mas eu vou conversar sim, vocês vão me socorrer. Para manter a vida organizada, só o espírito pode fazer isso. Por isso que ele passa por vários estágios até chegar à condição de espírito com E maiúsculo, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Porque na vida inorgânica ainda não é o ser espiritual, é o princípio inteligente. Ele não tem essa autonomia para se manter. Só o espírito consegue, mesmo nas condições primevas, o espírito primitivo, ele já consegue manter a vida organizada. Mas para manter, no caso da matéria inorgânica, que aí seriam a água, as moléculas de água, o princípio espiritual está ali, é o princípio inteligente, mas ainda não é o espírito. Era essa reflexão que eu estava fazendo, porque no caso que a gente está estudando, é o espírito que se conecta pelo perispírito a um corpo físico. Então ele tem essa autonomia. Na hora que acontece a morte biológica, o corpo vai virar para vai voltar à sua origem, que é a matéria inorgânica, ele vai se decompor, não é? É muito interessante estudar a doutrina. Essa colocação que você fez aí, ela deve ser muito bem entendida. Sim. Porque você tem nos inorgânicos, conforme você citou, você não tem a presença da vitalidade, tá certo? E nos seres orgânicos você tem a presença da vitalidade. É o fluido vital que está presente nos seres orgânicos. Aí nós vamos observar que a vida organizada, ela já vai ter início no vegetal. Olha só. A vida organizada já vai ter início no vegetal. Perfeito. Não é? Mas ainda não é com a autonomia do ser espiritual. Não é. Então, mas isso aí é tudo dentro de um processo da evolução, tá? Mas essa diferença há que ser bem compreendida. Isso aí é do átomo ao arcanjo, né? Que a gente ainda não tem condições de compreender, mas a vida está em tudo. Tudo é um princípio espiritual, mas no nosso caso é como a Luísa falou, sem o princípio vital não há a vida conforme nós conhecemos. É difícil avaliar isso no reino mineral. Mas a vida está ali. O princípio vital determina os seres orgânicos, tá certo? Onde já existe uma vida estabelecida, né? Sim. No mineral é algo latente, né? Sim, isso mesmo. É interessante que Leon Denis fala aquela comparação, né? Aquela colocação dele, dorme na pedra. No mineral, certo? Se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. É uma sequência. É uma sequência. Vamos lá. Eu estou pegando aqui, porque só para o pessoal gosta, né? É bom, é importante. Está na questão 540, quando Kardec vai do Livro dos Espíritos, né? O arcanjo. Que ele vai falar exatamente essa questão. E ele diz o seguinte, porque é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Quer dizer, o arcanjo, né, o espírito mais puro, começou por um átomo. E o átomo não é o que nós pensamos. É um espírito de grande elevação, mas ele começou onde não havia o espírito. Exatamente. Havia o princípio espiritual, exatamente. E esse detalhe do átomo primitivo, o átomo primitivo, de repente, ainda não é esse átomo que o cientista terreno está pesquisando. Não. Deve ser algo que está na espiritualidade. O átomo, se sabe hoje que ele é muito mais do que se conhecia à época de Kardec, né? E aí ele termina dizendo: admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Não tem como a gente compreender essas coisas ainda, entendeu? Não dá para uma criança que está começando a ler e escrever querer saber aquilo que uma pessoa que está numa universidade já sabe. Só se for um espiritão. Exatamente. Tem gente que fica chateado com isso. Meu irmão fala: mas como é que pode a gente não ter acesso ao conhecimento? Eu falei: não, a gente tem acesso ao conhecimento.
De acordo com a nossa capacidade. Exatamente. Você não vai ensinar para uma criança o que você ensina para um adulto. Então, nós somos espíritos ainda numa fase de conhecimento condizente com a nossa realidade. Então, não dá para a gente... Aí eu falo para ele assim, você vai saber quando você for um espírito puro. Então, você, né, se esforce como a criança, tem que se esforçar, estudar, passar de ano para poder chegar nas fases mais elevadas aí do conhecimento. Então, vamos ao 109? 109, vamos nós. É com você. Vamos nós aqui. Continua Kardec aqui no livro O que é o Espiritismo. Agora aí no item 109, lembrando que nós estamos no capítulo 3 do tópico da alma. Tá? Agora o item 109. Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a este? Depois da questão da existência da alma, é esta uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter nela acreditado. De duas uma, ou a alma existia, ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo. E mesmo certos dogmas da Igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Quer dizer, Kardec está até mostrando aqui por que havia, né, e ainda existem tantos ateus. Né, porque se torna incompreensível compreender Deus sem o conhecimento da alma, enfim. Não, e compreender a justiça de Deus sem né? a pré-existência da alma. Não, realmente, eu até admiro quem consegue crer em Deus sem compreender isso. E ele complementa aqui, terminando o item 109. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente. E os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Admita-se, ao menos como hipótese, a pré-existência da alma, e veremos aplainar-se a maioria das dificuldades. Então isso é uma coisa clara, né? Como é que você vai compreender Deus se você não compreende a pré-existência da alma? E aí nós voltamos àqueles raciocínios mais simples, né? Como é que você vai entender que uma criança passe por tantas provações, já nasça sofrendo tanto? Se ela foi criada naquele momento, o que ela fez para estar sofrendo tanto? Ela não deveria estar sofrendo. Se está sofrendo e ela foi criada naquele momento, por que Deus está fazendo isso? Punindo uma criança, mas por que ela fez para passar por isso? Qual o pecado dela? Ah, não, é para punir os pais. Então Deus seria pior ainda. Que ele ia pegar um ser inocente, que não fez nada, que não deve nada, e ia fazer ele sofrer para poder punir os pais. Então, assim, eu até volto a dizer, eu admiro, respeito os nossos irmãos que não creem na pré-existência da alma e mesmo assim colocam a sua confiança em Deus. Mas é de uma forma cega, porque não tem como explicar. Né? Se você vai perguntar ao companheiro, mas como é que você explica tal coisa? Ele fica ali, não, isso aí é mistério de Deus. Tudo bem, eu respeito isso. Mas para mim, eu não conseguiria conceber. A reencarnação, né, mostrando a pré-existência da alma, ela claramente, como diz Kardec, ela traz a explicação, né, que nós precisamos para entender os sofrimentos humanos e a justiça de Deus. Não há explicação aceitável que não passe pela pré-existência da alma, isto é, pela reencarnação. Tá? Não existe. Se alguém tiver alguma explicação melhor do que essa para que nós possamos entender as diferenças, a aplicação da justiça divina, certo? Como é que nós vemos, conforme você mesmo aventou aí, Eduardo, crianças que nascem num sofrimento muito grande e outras que não têm nada durante toda a sua existência. Sempre tem que haver uma razão. É aquela história que a gente sempre repete, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. E esta causa dessas diferenças que nós encontramos
entre os seres vivos, entre aqueles que aqui estamos encarnados, não tem outra possibilidade que não seja uma consequência de uma pré-existência de atos cometidos ou de experiências que foram vivenciadas. Então, é sempre dentro desse contexto, certo, que a gente diz, a reencarnação ou a pré-existência da alma é a melhor explicação possível para que nós possamos entender aquilo que ocorre ao nosso redor, as dificuldades, as facilidades também que muitos têm, certo? Então, tudo tem a ver com uma vida pregressa, ou com a pré-existência da alma. Quando nós estamos falando da pré-existência da alma, nós estamos falando de vida física anterior. Tá? Não é da vida anterior, porque a vida é uma só. A vida é a vida do espírito, da alma. Mas a vida física, ela vai se repetindo pela união da alma com o corpo, através das necessidades de cada um. Aí nós passamos a entender. Certo? Tirando isso, tirando essa possibilidade, ou essa hipótese, como falou aqui Kardec, certo? Fica inviável o acesso a algo que seja plausível, que seja aceitável e palatável. Você vê que para muitos de nós espíritas, mesmo com esse conhecimento da pré-existência da alma, com o conhecimento das vidas sucessivas, né, que nós já tivemos muitas existências corporais, que já erramos muito, estamos no processo de evolução, de aprendizado, mesmo para nós espíritas, fica muitas vezes difícil lidar com os reveses da vida, com as frustrações, né? Quantas pessoas falam assim, não é justo, né? Mesmo sabendo que eu fiz coisa errada lá atrás, eu não podia estar passando por isso. Aí você imagina, se a pessoa que compreende, que sabe que já viveu, que sabe que muitas coisas que acontecem hoje são resgates do passado, aprendizados, a pessoa já tem dificuldade para aceitar, mesmo compreendendo. Você imagina para quem não tem esse conhecimento? Se sabendo, as pessoas se rebelam contra Deus, sabendo, hein? Eu vejo muito espírita questionando Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus é muito injusto. E é espírita. Conhece o que nós estamos estudando aqui. Você imagina... Não, eu discordo de você. Fale. Não conhecem. Quer dizer, conhece, não conhece. Na teoria, né, superficialmente. Conhece, assim. Tem a sua visão do que seja esse conhecimento. Aí aplicam as suas necessidades e aquilo que lhe é agradável, rejeitando o que é desagradável. Nós somos seres racionais que vivemos, certo, na situação da emocionalidade, certo? Da emoção. Certo? Então, se algo acontece comigo e eu não foi nesta vida e eu não sei o que eu fiz na outra, a minha tendência é rejeitar aquilo como justo. Certo? Então, nós vivemos o hoje, certo? E não uma sequência de experiências no nosso processo de evolução. Esse é que é o problema. Mas a gente vai caminhando. Vamos caminhando. Certo? E vamos cada vez mais entendendo, conhecendo ou rejeitando essas pedras no caminho e vamos chegando a essa situação de paz, de harmonia, de felicidade. E cadê a alma da Miranda? Olha, no momento está desdobrada. A alma da Miranda sumiu, gente. Não vai nem poder dar tchau para vocês, que ela desapareceu aqui da cadeira. Mas eu estou me concentrando aqui, eu vou dar o tchau por ela. Isso. Tá? Então, muita paz a todos. Assim, muita paz a todos. Não, ela vai falar que Jesus nos conduz. Isso. É isso aí, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita através do programa Luz na Penumbra. Eu e meu parceiro Renato Souza. Renato, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Fala, Bill, boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas Vamos dar continuidade por aí? ao nosso estudo, né? As coisas estão por aqui tão bem, estão tudo no esquema, tudo certo. Saquarema daquele jeito, com aquela energia positiva desse grande marzão de Deus aí, tá tudo bem, graças a Deus. Exato. E hoje temos convidado conosco, Renato? Fala aí pra gente. Temos uma convidada aqui especial. Opa, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda, Miranda. Que Jesus nos conduza, tô pegando carona. Seja bem-vinda, Miranda. Graças a Deus. Então a gente vai continuar, né, João? João aí, falei, eu vou estar com o João hoje na gravação do Boa Nova, né? E eu já linkei já com a noite. Pois né? é. Comunicações espontâneas obtidas em sessões da sociedade, não é isso, Renatão? Exatamente, não é? Terminamos no programa passado lá a dissertação do Vicente de Paulo, né? E a nota, né? E lemos a nota também, não foi? Foi. Sim, lemos a observação aqui. Agora a gente vai dar continuidade aqui a uma reunião que foi feita no dia 18 de novembro de 1859. Não, minto, essa foi a anterior, né? 23 de setembro de 1859, pelo médium Sr. R., que também é de Vicente de Paulo, né? Sim, vamos lá, então? Sim, perfeito. Vamos nessa. Vamos lá, vamos dar subsídios para a Miranda, né? Que a Miranda ela vai participar conosco também na medida da possibilidade também, né? Enfim, da inspiração que ela tiver também, que diz o seguinte, Vicente de Paulo: a união faz a força. Sede unidos e sereis fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas. Vai estender sobre a terra seus ramos benfazejos. É preciso que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da triste falange dos ignorantes, dos egoístas e dos hipócritas. Para chegar a isso, que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam as vossas relações, que vossos defeitos passem despercebidos e que somente vossas qualidades sejam notadas. Que o facho da santa amizade reúna, esclareça e esqueça os vossos corações, de tal maneira que possais resistir aos ataques impotentes do mal, como rochedo inabalável ante a vaga furiosa. Aí eu lembrei aqui, né, até para a gente abrir aí as nossas conversações, né, Miranda, você... nas primeiras falas dele, a união faz a força, sede unidos e sereis fortes. Não tem como não lembrar de Bezerra, né? Que quando ele fala que unidos somos ação, separados apenas um ponto de vista, né? Uma proposta. A gente está aí passado alguns dias, né? A galera sabe que a gente grava esse programa, né? Homenageamos o Dr. Bezerra no dia 29 de agosto, a festa do posto foi dia 30, né? Isso ou 31, Renato? Foi 30 ou 31? Dia 31, né? 31, né? E a gente relembra Dr. Bezerra, e mais à frente também é preciso que vos torneis invulnerável aos dardos envenenados da calúnia. Eu lembrei, em homenagem à Miranda, né? Essa ligação que ela tem com Dona Joana, aquela célebre frase também, aquele aconselhamento de Dona Joana, quando ela diz que se te atirares lama, não fiques teimosamente à frente. Não é isso, Miranda? Isso mesmo, mas lembra também o obreiro do Senhor no Evangelho, não é? Os obreiros do Senhor. Sim. Porque, na realidade, o nosso grande desafio é essa unidade na diversidade. Porque sem diversidade não há riqueza de aprendizado, de opiniões, de conquista. A lei de progresso depende disso. Porque cada um tem um pouco, e esse pouco reunido vai formar o muito. O doutor Bezerra de Menezes também fala do feixe de varas, não é?
Então é aquela situação. Na vida de relação é natural que o diverso, cada um tem a sua maneira de sentir, de pensar e agir. Mas no todo, o objetivo, quando nós saímos do interesse pessoal para o interesse fraternal, a prioridade é a fraternidade. Não é? Por isso a necessidade dessa união. Porque enquanto no mundo, nós vamos fazer conquistas do mundo, mas não podemos esquecer que tudo que é do mundo é transitório. Todos os títulos, todo o ornamento do mundo é transitório, mas tem algo que continuará conosco, é o título de irmão. Por isso que ele nos convida essa unidade, essa união. Porque vai chegar um momento que nós vamos amadurecer mais e vamos ver tudo que nós enfrentamos e vamos perceber a insignificância de coisas que às vezes nos atrapalharam. Mas que em tudo que nos chegar, que nós busquemos lembrar da fraternidade. A fraternidade não é subjugação. A fraternidade não é domínio. A fraternidade é compreensão de valores, não é? E dignidade para que você possa promover no outro aquilo que você também busca de melhor para você. Porque vai chegar uma hora que os louros do mundo vão acabar. Os Césares passaram, mas o título fraterno de irmão de Jesus não passa. Perfeito. Agora, Renato, a Miranda falando da questão da unidade, né, com diferenças. Eu lembrei, não tem como não lembrar do pai Joku, né, lá no livro Tambores de Angola, quando ele diz que é união sem fusão. É isso? Não lembro o restante da frase, mas é união sem fusão, ou seja, nós temos que ser unidos sim, fraternais, como a Miranda falou, mas não quer dizer que tenhamos que pensar igual ou agir de forma igualitária, a não ser, obviamente, convergindo sempre para um objetivo, que é a caridade, que é o amor, que é a fraternidade, mas com as dissensões sim, de ideias, de pontos de vista, né? A gente consegue divergir sem brigar, sem desunir. Não é isso que o pai está dizendo, né? União sem fusão. Né? Eu acho que a Miranda pensa de uma forma, você pensa de outra, eu penso de uma outra forma, mas sempre com um objetivo só, né, Renato? De união, né? De fraternidade. Exato, não é? É corrente, nós somos elos, não é? Elos de uma grande corrente, não é? E aí a dificuldade que se encontra para poder disseminar, sem dúvida, o espiritismo, disseminar, não é? Esse consolador que Jesus disse, e a gente, né? Pelo menos nós espíritas já temos a certeza, não é? De que o Espírito de verdade é Jesus, de que essa é realmente o consolador que ele prometeu que nos enviaria e rogaria ao Pai para que ficasse eternamente conosco, etc. e tal. E quando Vicente de Paulo fala aqui que é necessário vos tornar invulneráveis contra as flechas envenenadas da calúnia, não é? E da negra falange dos ignorantes, porque vai encontrar resistência. E as resistências que vamos encontrar, às vezes, estão ainda em nós mesmos. Sim. Não é? Sim. Nós mesmos é que somos, talvez, a maior dificuldade da implantação do espiritismo, não é? De trazer essa verdade, de trazer esse esclarecimento. Respeitando, claro, aquele que ainda não crê, que não chegou o momento dele e tudo mais, sem dúvida, porque a gente aprende isso na doutrina espírita, não é? A respeitar o próximo. E aí sim, esse sentimento de fraternidade que a Miranda trouxe muito bem, que é super importante, não é? Compreender que às vezes, e a gente tem exemplos disso, pessoas que transitaram pelo espiritismo durante muito tempo e depois resolveram que não vou ficar, não vou e tudo mais. E outros, então, que têm às vezes um contato mais recente ou um breve contato, não é? E sai falando, né? Enfim, jogando flechas e tudo. Aquilo lá é tudo besteira, etc, etc, etc. Mas aí não, a gente guarda o sentimento de fraternidade, não é? E lembremos sempre daquela máxima, nem Jesus agradou a todo mundo. Então tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né, Miranda? Eu tive a oportunidade de ouvir um amigo espiritual, um espírito não muito elevado, né? Mas um pouco mais consciente do que nós. Então, ele falando a respeito desses assédios que nós sofremos, e esses dardos, essas flechas, aí foi algo que eu nunca esqueci, fazem muitos anos,
que nem sempre são aqueles que são inimigos pelo prazer da inimizade, mas às vezes são espíritos que comungaram conosco em searas muito comprometidas e sentem falta do nosso magnetismo. Isso nos permite fazer um olhar diferente. Nós sabemos que eles existem. Existem espíritos cruéis que ainda se locupletam com requinte de crueldade, não é? Mas nós não podemos esquecer que quando falamos assim, estamos falando de nós mesmos. Exato. Porque estivemos nessa mesma postura um dia. E muitos deles nos viram partir para uma nova proposta. Eles não tinham nem reservas, nem o conhecimento, nem a oportunidade que nós tivemos. E sentem falta. E muitos ficam magoados. Sim, porque acham que foram abandonados por nós. Exato. Então a dona Ivone, ela lembra que dentre esses, quando ela soube acolher, ela reconquistou os amigos. Perfeito. Sim, sim. Agora a Miranda falando isso, eu lembrei não tem como não lembrar de dona Sueli Caldas Schubert, né? Tá no Semeador de Estrelas, aquela célebre história do Divaldo com Máscara de Ferro, né? O que a Miranda falou, exatamente isso. Foi um compromisso assumido no passado, e aquilo foi reverberando ao longo de 4 séculos, de 400 anos ali. Só que o Divaldo virou a chave, né, Miranda? Ele virou a chave. Sim. E o Máscara continuou lá no passado, dentro daquela manifestação que ele achava justa, né, da doutrina e totalmente contra a doutrina dos espíritos, que, enfim. E vocês falando também, eu lembrei, né, da questão, o Renato levantou a questão dos inimigos que se levantam contra a gente, né? Eu lembrei do Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus diz que vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo, né? Ou seja, é por aí. Quando você, eu costumo dizer, quando a gente está na sarjeta, a gente é apenas mais um, né, Miranda? Sim, a gente é mais um ali na sarjeta junto com os demais. Sim. Mas quando a gente começa a percrustar o nosso caminho, colocar a nossa sandália e começar a trajetória, né? A gente chama muita atenção, né? E eu também lembrei daquela frase de Bezerra, né? Quando ele diz que todos nós temos inimigos, até Jesus os teve. Sim. O que nós não podemos é ser inimigos, não é isso que o doutor Bezerra fala? Então a gente, ou seja, a gente tem que abraçar a causa do Cristo, sabendo sim, ontem mesmo no trabalho lá da mediúnica, né, a gente fez um trabalho nos moldes do que é feito no posto, só para os médios, tem muitos médios enfermos, e aí a gente pôde conduzir lá aquele momento ali, e um deles veio para mim e falou: você sabe o que eles fizeram comigo? Eles arrancaram a minha cabeça, que eram as pessoas em questão, né? Eles arrancaram a minha cabeça no passado. Enfim, como Emmanuel fala lá no Pão Nosso, capítulo 101, né? Ante o nosso ansejo de luz, há milênios de trevas, né? Lá no capítulo Resiste à Tentação, não é isso? Então, há milênios de sombras, de trevas. O que nós fizemos, né, Miranda, no passado, ok, o que nós fizemos foi feito, não tem como voltar atrás para que nós possamos fazer diferente. Mas como o Chico nos orientou, a gente pode sim fazer um novo final. Então a gente tem que, se há uma obsessão, um processo obsessivo, que é o que eu estou exemplificando aqui, há uma responsabilidade no meio, né, Miranda? Sim. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, não carregá-la como a maior culpa do mundo, porque a proposta não é essa, não é ter culpa, a proposta é assumirmos a nossa responsabilidade. Só que as pessoas precisam entender, os espíritos, nossos amigos, nossos irmãos equivocados, que eu nem gosto de chamá-los obsessores, nossos irmãos equivocados, que aquele Bill Fabiano, o Bill Fabiano de hoje, não é mais o Manuel ou o Joaquim do passado. Né? Eu ainda estou, como o Chico falava, ainda estou longe de ser o que eu preciso. Mas não sou mais aquele, não sou mais o Manuel. A Miranda já não é mais o Chico, já não é mais a Joaquina. A Miranda hoje é a Miranda. O Renato já não é mais o Manuel ou o José. Renato é o Renato Souza. Entende? Então, obviamente que a gente tem que demonstrar isso para os nossos irmãos através de atos. Não é através de botar o Evangelho debaixo do braço ou o Livro dos Espíritos. Bill, qual é a pergunta? A resposta da pergunta 459 e eu falar ali de cor e de salteado. Não é assim. É demonstrar através dos atos. É trazer aquela frase que foi atribuída a Francisco de Assis: vá, prega o Evangelho em todo canto. Se preciso for,
use palavras. Não é isso, meus irmãos? Já falei demais para passar para vocês. Não, é isso mesmo. E lembra o Frederic Figner, né? Exato. Porque no livro Voltei, o irmão Jacó, ele, enquanto encarnado, ele subia morro, descia morro, levava remédio, levava roupa, comida e fazia aquele atendimento na reunião mediúnica, mas quando ele desencarna, ele vai ver que não era pelo atendimento que ele fez, como ele fez os atendimentos. Sim. E muitos espíritos estavam ainda à espreita dele, procurando a luz que ele não tinha conseguido acender. Então a gente sabe que é um desafio diário, mas é importante também que em nossa memória nós saibamos apagar as fotografias antigas, não é? Porque quando o espírito nos procura e nos acha e quer cobrar situações, ele está no direito dele de alguém que se sentiu lesado. Mas ele esquece que a fotografia já não é mais antiga. Tem uma foto nova. E para que essa foto tivesse uma diferença entre a antiga e a nova, houve um processo, como também vai acontecer com ele. Então, sempre lembrando, olha, aquilo que você está vendo hoje no outro não é mérito dele porque alguém simplesmente privilegiou. Mas foi um esforço que você empreendendo, você também vai renovar essa fotografia. E aqueles que te buscam não vão encontrar mais o homem velho que você é. Exatamente. É uma conquista, né? Eu preciso dizer, Renato, que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano 1859, o mês dezembro, meu parceiro. Exatamente, Bill. Vamos lá, vamos dar continuidade? Vamos lá? Vamos dar sequência aqui? Então vamos lá. Sim. Até o presente, não encarastes a guerra senão do ponto de vista material. Guerras intestinas, guerras de povos contra povos, nela não vistes mais que conquistas, escravidão, sangue, morte e ruínas. É tempo de considerá-lo do ponto de vista moralizador e progressivo. A guerra semeia em sua passagem a morte e as ideias. As ideias germinam e crescem. O espírito vem fazê-las frutificar depois de se haver retemperado na vida espírita. Não sobrecarregueis, pois, com vossas maldições, o diplomata que preparou a luta, nem o capitão que conduziu seus soldados à vitória. Grandes lutas se preparam, lutas do bem contra o mal, das trevas contra a luz, lutas do espírito de progresso contra a ignorância estacionária. Esperai com paciência, porquanto nem as vossas maldições, nem os vossos louvores poderão modificar a vontade de Deus. Ele saberá sempre manter ou afastar seus instrumentos do teatro dos acontecimentos, conforme tenham cumprido a sua missão ou dela abusado, para servir a seus pontos de vista pessoais, do poder que tiveram adquirido por seu sucesso. Tendes o exemplo do César moderno e o meu. Por várias existências miseráveis e obscuras, tive de expiar minhas faltas, tendo vivido pela última vez na Terra sob o nome de Luís IX. Mensagem de Júlio César. E aí, Miranda, Renato? Interessante, né, Bill? Ele começa falando sobre as guerras, não é? Sim. Sobre todas essas catástrofes que a gente, infelizmente, ainda vivencia até hoje, mas ele faz uma ressalva importante, não é? A gente precisa ver tudo do ponto de vista moralizador, do ponto de vista do progresso. Então, se foi permitido se está acontecendo uma guerra, se está acontecendo um conflito, não é? Se nós estamos encarando uma pandemia, por exemplo, não é? Não deixa de ser uma guerra, é uma guerra, sim, né? Sob um aspecto diferente, mas tem uma finalidade importante nisso aí, tem um aprendizado muito importante nisso aí. E isso demonstra amadurecimento daqueles espíritos que passaram por aquela situação, não é? Para poderem saber, aprender a se desvencilhar. Olha, com tudo que vocês já têm aí conquistado a nível moral e intelectual, tem como sair dessa. E aí? É o que a providência divina espera que façamos. Então, as pessoas dizem assim, meu Deus, que catástrofe, nossa, agora essa pandemia, agora isso, agora essa guerra. Não, é permitido sim, porque no nível em que nós nos encontramos, alguns simplesmente encontram-se estacionados. Outros já podem usar, sim, observar que todo o conhecimento que tem, não é? Pode sim ser utilizado para o bem. Sabe por quê? Porque esse que não o faz, ele se torna vítima desse momento de guerra, desse momento de conflito, desse momento de pandemia.
E aí ele se vê vulnerável. Nossa, eu pensei que vulnerável era só quem estivesse da porta para fora. Mas não, vulnerável sou eu também. E aí ele começa, né, a providência divina, e os bons espíritos esperam que ele tenha uma luz, que ele tenha um momento de lucidez e passe a pensar assim, poxa, eu preciso usar minha inteligência de uma outra forma, porque vai me atingir também. Eu também serei vítima se eu continuar agindo assim. Não é, Miranda? Sim. Tem uma frase que diz assim: as crises estão para nós, espíritos, encarnados ou não, como a tempestade está para as árvores, fortalece as raízes, porque sem isso não há renovação. Não é? E nessa última mensagem que o Bill estava lendo, nós nos lembramos quando ele fala: nem maldições, nem louvores. Por quê? Porque o objetivo que o Pai espera de nós é justamente os valores renovados no bem. E sem esse mexido para lá e para cá, a gente não vai fazer o bom caldo. Exato. Exatamente. E a gente recorre aí ao Livro dos Espíritos, lá na pergunta 743, né? Quando o Kardec pergunta se a guerra desaparecerá um dia da face da Terra. Os Espíritos são categóricos a dizer sim, desaparecerá, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. É o que a Miranda está falando agora há pouco sobre a fraternidade, né? Quando a gente deixar aquele orgulho exacerbado de lado, aquele orgulho que macera, que massacra o egoísmo, que massacra, que dilacera a alma humana, a criatura, o indivíduo. E aí sim, a gente vai deixar de ter dissensões, né, Miranda? Sim. E passar a convergir num objetivo só, objetivo maior, né? Que é aquela bandeira que Ismael trouxe, né? Que está lá escrita lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho: Deus, Cristo e Caridade, né? Essa bandeira, eu acho que é isso, né? Isso. Se eu não me engano. Deus, Cristo e Caridade. No dia em que nós, isso vamos abranger para todas as questões, sobretudo as questões doutrinárias, religiosas, né? Em que cada um quer puxar para um lado, porque a doutrina espírita é melhor, porque o protestantismo é... Cara, não existe isso. Eu costumo ter uma régua, às vezes até muito alta, né? Dentro da minha pequenez, eu acho que por enquanto eu não alcançarei aquilo, mas óbvio que eu me encontro no caminho, e está lá, Kardec é bem claro lá no item 4 do capítulo 17 do Evangelho, né? Quando ele descreve no capítulo, no item anterior, né, o homem de bem, ele já começa o item 4 falando isso, né? Ou melhor, ele finaliza o item 3. No caminho nos encontramos. A gente sempre fala isso, né, Renato, aqui, né? No programa. A gente já está no caminho. Uhum. Mas para o Bill Fabiano, o parâmetro que eu tenho para mim, cara, é a prática. Não adianta, cara. Não adianta. Esqueci o nome agora daquele palestrante, enfim, o Haroldo fala muito isso. Não adianta todo o conhecimento do mundo que você tiver doutrinário se você não praticar isso no dia a dia ali da casa espírita. E a gente, obviamente, leva isso não só para a casa espírita, porque o conceito que eu tenho de casa espírita é muito amplo. Né? A casa espírita é o meu lar, a casa espírita são os meus amigos. Então eu tenho que fazer, dentro do meu raio de atuação, qual o meu raio de atuação? Começa onde? Miranda, começa em mim. Esse é o meu raio, o primeiro raio, em mim. Ama o teu próximo. O próximo mais próximo sou eu mesmo. Eu preciso me amar. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter a vaidade de tomar um banho, como a gente brincava, né? De colocar um desodorante, de estar bem comigo mesmo. Essa é a vaidade que eu preciso. Depois, os meus filhos, a pessoa que estiver comigo, companheira, aí vai abrindo o raio, vai abrindo os vizinhos. Porque às vezes a pessoa tem a crença, muitos, isso eu falo por experiência, de já ter escutado. Eu já vim aqui, já dei meu passe, agora vou para casa porque eu preciso ir para um lugar X, Y. Não tem problema de você ir para um lugar X ou Y, mas você tem que levar a casa espírita para o seu dia a dia. Não sei se vocês concordam comigo, Miranda ou Renato, entendeu? É o dia a dia, Faltam 50 segundos, a gente precisa terminar com 24, né? Não podemos esquecer disso. E aí, o desafio é esse, é levar a casa espírita para o lado de fora. Levar a casa espírita junto com você.
não é? Com tudo que você aprende lá com os exemplos, né, Miranda? Mesmo porque você vai desencarnar, se ela não estiver contigo. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em outro céu. Sim, perfeito. É isso, Bill. Exatamente, Renato. Chama rapidinho a galera pro Clube da Fraternidade aí. Pois é, rapaz. Aí. Olha, o 2133861422, ele serve também de WhatsApp para você participar, para você se inscrever, para você atualizar seus dados lá no Clube da Fraternidade e continuar ajudando aí a emissora da Fraternidade, tá bom? É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Renato, Miranda, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Que Jesus nos conduza. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.